A torcida rubro-negra pode comemorar, porque o Vitória está trazendo mais um reforço para a sequência da temporada. O novo ponta-esquerda já tem data para desembarcar em Salvador, apesar de ainda ser um nome pouco conhecido para a maioria, chega cercado de expectativa. Trata-se de Javier Henrique Delgado Savério, ou como muitos têm se referido, Kik Savério, jogador de 26 anos que nasceu em Gênova, na Itália, mas que carrega a dupla nacionalidade, equatoriana e espanhola. É mais um daqueles garimpos internacionais que o clube aposta, tentando encontrar um atleta que possa agregar qualidade e profundidade ao elenco em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro. O atacante, que pode atuar tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita, tem como característica ser ambidestro, o que abre possibilidades interessantes para o técnico. Sua principal posição é pela esquerda, justamente onde o Vitória vinha sentindo carência, especialmente porque Osvaldo, dono da vaga, já ficou de fora em alguns compromissos recentes devido ao desgaste físico. Savério mede 1,78 m e estava no futebol grego até pouco tempo atrás, onde acumulou 2 temporadas atuando com regularidade. Na mais recente, foram 27 partidas, com 2 gols marcados e 3 assistências. Na anterior, o mesmo número de jogos, mas com 5 gols e 3 assistências, mostrando que tem alguma contribuição ofensiva, embora não seja um goleador nato. O histórico de clubes de Savério é bem curioso. Ele fez praticamente toda a sua formação na Espanha, chegando inclusive a defender as cores do Barcelona nas categorias de base e também no Barcelona B. Passou ainda pelo Osasuna B, Deportivo La Coruña, Ponferradina e Andorra, antes de se aventurar no futebol grego. É um currículo que chama atenção, principalmente pelo fato de ter sido formado em uma das melhores escolas de futebol do mundo, que é a La Masia, base do Barcelona. Além disso, chegou a vestir a camisa de seleções de base. Atuou pela Espanha Sub-19 em 2017, disputando uma partida, e também foi convocado para o Equador Sub-20, embora não tenha entrado em campo naquela oportunidade. Esse detalhe da dupla nacionalidade confundiu muita gente nos últimos dias, porque quando surgiu a informação de que o Vitória estava contratando um ponta espanhol livre no mercado, vários torcedores correram para pesquisar atacantes espanhóis disponíveis. No entanto, a chave estava justamente na sua ligação com o Equador, já que ele se identifica mais com o país sul-americano, mesmo tendo nascido em solo italiano. É justamente esse perfil híbrido que torna Savério um jogador interessante, formado na escola europeia, mas com a possibilidade de se adaptar mais facilmente ao futebol latino. Segundo as informações, ele desembarca no Brasil no dia 13 de setembro, à noite, logo depois do jogo contra o Fortaleza. No domingo seguinte, fará os exames médicos e assinará contrato. O vínculo, a princípio, é até o final do ano, embora haja possibilidade de extensão dependendo do desempenho. Esse é um ponto que gerou questionamentos, porque 3 meses parece muito pouco tempo para alguém que chega de fora e precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Ainda assim, é a estratégia inicial do clube, que pode estar testando o jogador antes de se comprometer com um acordo mais longo. Nos números recentes, Savério aparece com média de avaliação entre 6,5 e 7 nos jogos pelo campeonato grego. Não é um craque que desequilibra todas as partidas, mas também não passou despercebido. Teve notas relevantes em alguns jogos, como contra o Asteras, quando alcançou 7,7, ou contra o OFI, quando ficou com 7,3 sem marcar gols ou dar assistências. O mapa de calor mostra um atleta mais ativo pelo lado esquerdo, como se espera de alguém da posição, mas que também flutua por dentro em algumas jogadas. Na última temporada, fez 14 jogos como titular em um total de 25, somando cerca de 1.350 minutos em campo. A média de finalizações foi de 1 por jogo, com apenas 0,3 chutes certos. Também criou 2 grandes chances e acertou cerca de 88% dos passes no campo defensivo e 74% no terço final, mostrando bom índice de acerto, mas sem ser um jogador de muito risco. A grande questão é justamente como será o processo de adaptação dele ao futebol brasileiro. Savério nunca atuou na Série A, nunca jogou no Brasil, e chega em uma fase em que o Vitória precisa de respostas imediatas. Restam 16 partidas para o fim do campeonato e a equipe precisa acelerar o processo de inscrição, além de trabalhar a parte física do jogador.
Outros estrangeiros que chegaram recentemente ao clube demoraram para engrenar, como Rubem Rodrigues e Aitor. O risco é que a burocracia e a adaptação atrasem sua estreia efetiva e o time só consiga contar com ele já em uma reta final bem apertada. Apesar disso, a contratação mostra a estratégia da diretoria de ampliar o leque de opções de ataque. O elenco tinha carência evidente na ponta esquerda, e a presença de Savério pode dar fôlego ao setor. O torcedor, é claro, fica dividido entre a empolgação de ver um nome vindo do mercado europeu e a cautela de não conhecer o jogador. Afinal, mesmo com passagens em times de tradição, Savério não conseguiu se firmar em nenhum grande clube. Seu desafio no Vitória será justamente provar que pode render em alto nível no Brasil. Do ponto de vista técnico, há algumas características que chamam a atenção. Ele é ambidestro, mas prefere jogar pelo lado esquerdo, cortando para dentro e tentando finalizações de média distância. É rápido, gosta de carregar a bola e tem índice razoável de dribles certos. Defensivamente, cumpre seu papel de recomposição, mas não é um jogador de alta intensidade na marcação. Essa versatilidade pode ser útil, especialmente em jogos em que o Vitória precisa alternar o esquema tático, já que ele pode ser utilizado em ambas as pontas. Savério, portanto, chega como uma aposta. Não é um nome badalado, mas é um atleta com bagagem de formação no futebol espanhol, experiência em competições europeias e ainda em idade de buscar consolidação. O torcedor pode esperar um jogador que, se tiver adaptação rápida, pode contribuir de imediato, mas é importante ter paciência e entender que nem sempre o impacto é instantâneo. O Vitória precisará de inteligência para usar o reforço no momento certo, enquanto busca se firmar na primeira divisão. Agora fica a expectativa para os primeiros treinos, os primeiros minutos em campo e principalmente para saber se ele conseguirá se destacar com a camisa rubro-negra. A história mostra que o clube já acertou em algumas apostas internacionais e errou em outras. Savério chega com o peso de ter sido formado no Barcelona, o que naturalmente gera curiosidade, mas também com a responsabilidade de ajudar em uma posição que estava carente. Para o torcedor, o sentimento é aquele misto de ansiedade e desconfiança, típico quando aparece um nome novo e pouco conhecido, mas que pode surpreender. O nome de Javier Henrique Delgado Savério já começa a circular com força entre os torcedores do Vitória, mas ainda existe muita dúvida sobre o que esperar do novo ponta. A falta de informações detalhadas sobre o atleta gera curiosidade, ao mesmo tempo, uma certa apreensão. Ele não é um jogador que esteve no radar do torcedor brasileiro, nunca atuou em clubes daqui e não participou de grandes competições que chamassem a atenção da mídia sul-americana. Essa ausência de visibilidade, no entanto, não significa falta de qualidade, mas sim que sua trajetória se construiu em caminhos menos convencionais, passando por divisões intermediárias da Espanha e pelo campeonato grego, que não costuma ser acompanhado de perto pelos rubro-negros. O fato de ter feito a base no Barcelona é algo que não pode ser ignorado. La Masia é considerada uma das maiores escolas de formação de atletas do mundo, responsável por revelar craques históricos. Mesmo que Savério não tenha alcançado o time principal do clube catalão, só o fato de ter sido lapidado nesse ambiente já indica que recebeu fundamentos sólidos de jogo coletivo, leitura tática e qualidade técnica. Esse tipo de bagagem pode se refletir no campo, principalmente em um futebol brasileiro que valoriza jogadores com capacidade de pensar rápido e de executar movimentos inteligentes em espaços curtos. Savério é descrito como um atacante que gosta de manter a amplitude, abrir o campo e buscar diagonais em velocidade, o que pode ser útil para quebrar defesas fechadas. Seu currículo mostra uma passagem consistente pelas ligas menores da Espanha, onde vestiu camisas de clubes como Ponferradina e Deportivo La Coruña. São equipes tradicionais, mas que nas últimas temporadas disputaram mais divisões inferiores do que a elite. Isso explica por que Savério não chegou a ser conhecido do grande público. No entanto, mesmo nesses contextos, ele acumulou rodagem, ganhou experiência e foi desenvolvendo características de jogo que agora podem ser úteis ao Vitória. Quando se transferiu para a Grécia, encontrou espaço para jogar mais regularmente. O campeonato grego não tem a mesma visibilidade das grandes ligas, mas é competitivo e exige preparo físico, o que ajudou a moldar seu estilo. Um detalhe que chama atenção é a questão da adaptação física. Savério chega em setembro,
em meio a um calendário extremamente puxado para o Vitória, que terá confrontos decisivos na luta para garantir sua permanência na Série A. O histórico recente mostra que estrangeiros contratados pelo clube demoraram a alcançar ritmo de jogo. Rubem Rodrigues, por exemplo, até agora não conseguiu ter grande minutagem, enquanto Heitor precisou de algumas semanas para engrenar. Esse é um alerta importante porque o time não tem tempo a perder. Restam 16 rodadas e qualquer reforço precisa estar pronto para contribuir o quanto antes. Outro ponto que gera discussão é o contrato. Inicialmente, a informação é de que Savério assinará até o final do ano, com possibilidade de prorrogação. Essa estratégia pode ser interpretada como uma forma de teste, já que o clube prefere avaliar o desempenho do jogador antes de assumir um compromisso maior. Mas há também o risco de ser um período curto demais para avaliar todo o potencial do atleta. 3 meses é pouco tempo para alguém que chega de fora, ainda precisa se ambientar ao país, entender o estilo de jogo local e criar entrosamento com os companheiros. Se por um lado essa medida protege o clube, por outro pode limitar o impacto do jogador caso ele precise de mais tempo para mostrar serviço. Nos números recentes, Savério aparece como um jogador que participa da construção ofensiva, mas sem ser um finalizador decisivo. As estatísticas da última temporada apontam média de uma finalização por jogo, com apenas 0,3 chutes certos, o que mostra que não se trata de um atacante de alta precisão. Por outro lado, ele criou 2 grandes chances em média, acertou 74% dos passes no terço final e manteve presença constante nas jogadas de ataque, demonstrando que contribui coletivamente. O mapa de calor reforça sua vocação pelo lado esquerdo, com movimentações frequentes em direção ao meio para abrir espaço para laterais ou buscar finalizações. Savério também tem histórico de convocações para seleções de base. Jogou uma partida pela Espanha Sub-19 em 2017, não marcou gols, mas ganhou experiência internacional. Além disso, foi chamado para defender o Equador Sub-20, embora não tenha atuado em campo. Esses convites mostram que seu talento chamou a atenção de diferentes federações, o que reforça sua versatilidade e potencial. Esse tipo de bagagem, mesmo que em nível de base, ajuda a compor a identidade de um atleta que está acostumado a lidar com ambientes competitivos. A torcida rubro-negra, como é natural, divide opiniões. Alguns se empolgam com a ideia de receber um jogador formado em um clube europeu de ponta e que chega com a chance de mostrar seu valor em uma liga diferente. Outros, no entanto, mantêm cautela, lembrando que Savério não conseguiu se firmar em nenhum grande time da Europa e que seu desempenho estatístico é apenas mediano. Esse contraste é típico quando se trata de contratações pouco conhecidas. O certo é que a curiosidade vai fazer muitos torcedores buscarem vídeos, lances e informações sobre ele nos próximos dias. Savério terá ainda a missão de disputar espaço em um setor que, apesar de contar com Osvaldo, vinha pedindo alternativas. A idade do titular e o desgaste físico já mostraram que não é possível contar com ele em todos os jogos. Ter alguém que possa revezar e até mudar a dinâmica ofensiva é fundamental. Além disso, a presença de Savério pode abrir espaço para que o técnico pense em novas combinações no ataque, aproveitando jogadores que atuem melhor pelo lado direito ou até mesmo por dentro. O Vitória ganha uma peça a mais para montar diferentes variações táticas, e isso pode ser determinante em partidas equilibradas. O grande desafio é transformar essa aposta em uma resposta rápida. O campeonato não espera, os pontos estão em jogo, e o clube precisa reagir. Savério, por sua vez, precisa encarar essa oportunidade como talvez a mais importante da sua carreira. Aos 26 anos, ele chega em um momento de maturidade, já rodou por diferentes países, mas ainda não conseguiu firmar um grande nome. O Brasil pode ser esse espaço para ele escrever uma nova história. Para o Vitória, pode ser o achado que faltava para dar fôlego na reta final da temporada. A relação entre jogador e torcida também será um fator determinante. O rubro-negro costuma abraçar quem mostra raça, dedicação e vontade de defender a camisa. Se Savério demonstrar entrega em campo, mesmo que ainda leve algum tempo para apresentar resultados técnicos expressivos, a chance de conquistar o torcedor é grande. O ambiente do Barradão pode ser um aliado poderoso, especialmente para um atleta que chega sem tanto prestígio, mas que pode se reinventar no futebol brasileiro. Dessa forma,
o Vitória aposta em uma peça diferente, com um perfil internacional, para tentar resolver uma necessidade clara no elenco. Savério não vem para ser solução imediata de todos os problemas, mas para aumentar as opções ofensivas e trazer novas alternativas ao time. A expectativa agora é pelo momento em que ele finalmente vestirá a camisa rubro-negra em campo, mostrando se a aposta feita pela diretoria valerá a pena. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro vive dias de especulação intensa, e desta vez o epicentro das conversas está em Salvador. Fontes ainda não oficiais, mas bastante confiáveis, dão conta de que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e conhecido pela ousadia em negócios milionários, teria colocado os olhos no Vitória. Sim, o mesmo clube que respira tradição na Bahia e que já revelou craques para o futebol mundial. Segundo boatos que circulam nos bastidores, o Sheik estaria disposto a desembolsar uma verdadeira fortuna para transformar o Vitória em uma potência capaz de brigar não apenas pelo título nacional, mas também por reconhecimento internacional. A ideia, ainda embrionária, teria surgido após uma série de análises sobre o potencial de crescimento do futebol brasileiro e, mais especificamente, sobre clubes com estrutura para se tornar referência no cenário sul-americano. Os rumores sugerem que o investimento não seria apenas em contratações de peso, mas também em infraestrutura, categorias de base e projetos de marketing que poderiam colocar o Vitória em outro patamar. A expectativa é que, caso a negociação se confirme, o clube baiano passe a ser visto como um destino promissor para jovens talentos e até mesmo para jogadores experientes em busca de visibilidade na América do Sul antes de dar o salto para grandes centros europeus. Em Salvador, a notícia, ainda que não confirmada oficialmente, já causou frisson. Torcedores, conselheiros e ex-jogadores do clube começaram a especular sobre quais nomes poderiam chegar, sobre a ampliação do estádio e até mesmo sobre a criação de um programa de sócio-torcedor capaz de rivalizar com os maiores clubes do país. Alguns apostam que, com a força financeira de Al-Khelaifi, o Vitória poderia até disputar competições internacionais nos próximos anos com status semelhante ao de clubes tradicionais da Europa. Especialistas em mercado esportivo afirmam que, se verdadeira, a movimentação seria histórica para o futebol brasileiro. Raramente um investidor estrangeiro de tamanha magnitude mira um clube de médio porte no Brasil, e ainda mais raro é que a aposta venha de alguém que comanda um dos maiores times do planeta. Até lá, resta aos torcedores acompanhar o desenrolar das conversas e torcer para que o burburinho se transforme em realidade, transformando o Vitória em um verdadeiro gigante da bola, capaz de fazer frente a qualquer adversário dentro e fora do Brasil. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.